Boa noite, amigos telespectadores do canal 14 da nossa TV Araucária. Estamos iniciando mais um programa da nossa série para, junto com você, amigo telespectador, que sempre nos prestigiou e nos prestigia com a sua audiência, permanecendo até esse horário da noite, na expectativa sempre de um bom programa, de uma boa entrevista, de uma boa conversa. Esse espaço, logicamente, está destinado às pessoas que fazem e contribuem para o progresso e o desenvolvimento da nossa querida Guarapuava. Por isso, o nosso slogan da TV Araucária é 100% Guarapuava. Procuramos trazer aqui nesse espaço as pessoas do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, de todos os segmentos industriais, comerciais, né, e profissionais liberais da nossa comunidade, para que você possa conhecê-los, possa saber com quem você pode contar, talvez, né, num encontro que porventura possa ocorrer entre você, a sua pessoa e esse nosso entrevistado que sempre está aí no dia a dia nas ruas da nossa querida Guarapuava. Hoje temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Araucária o deputado federal César Silvestre. Muito boa noite, deputado, com grande prazer recebemos você aqui nos estúdios da TV Araucária. Boa noite, Borges. Boa noite a todos os amigos telespectadores da TV Araucária. É com grande satisfação que participo do teu programa, apesar de você falar que faz muito tempo que eu não venho no teu programa, mas infelizmente na nossa agenda, principalmente a agenda de final de semana, quando estou em Guarapuava, ela tem sido muito extensa. Até por culpa da nossa presidente do nosso partido, está aqui presente, que é a Viviane Rivas. Tem que registrar a presença da Viviane, né? Ela marca realmente uma agenda extremamente extensa, mas é com grande satisfação que estou participando do seu programa hoje. Muito bem. César, nós sabemos do seu currículo político, você é um político bem-sucedido, né? Tem laços de famílias também, que seus pais já eram políticos, também bem-sucedidos. Você, numa primeira eleição, disputou a vice-prefeitura, né? E depois dali foi para a Assembleia Legislativa, 3 mandatos, hoje deputado federal. Nesse período de Assembleia Legislativa, vamos falar, um dos seus projetos que eu acompanhei e verifiquei e gostei até, e teve outros que a gente passou até despercebido, mas isso chamou a atenção, foi uma iniciativa sua do transformar Guarapuava numa sede de região metropolitana. E isso não aconteceu, não se concretizou. Eu queria saber de você como é que ficou essa situação. Você pode ainda ingerir na Assembleia? Você tem amigos, tem pessoas que podem encampar esse programa, esse projeto ainda ou não? Veja, agora, eu acho que seria importante dizer por que eu apresentei esse projeto. Eu sempre procurei pautar o meu trabalho como deputado estadual e agora também como deputado federal no sentido de que haja uma integração regional. Ou seja, que Guarapuava volte a ser efetivamente polo da região centro-oeste do Paraná. Eu sempre tenho dito que ninguém é polo de si próprio. Então, logicamente, para que Guarapuava se torne polo, não somente das decisões políticas regionais, também um polo comercial, um polo industrial, um polo no setor educacional, que está hoje, Guarapuava já se firmou como um polo no setor educacional, principalmente na educação de ensino superior. Na área de saúde, você deve ter acompanhado, e a população de Guarapuava acompanhou, a minha luta pelo credenciamento do serviço de hemodinâmica e cirurgia cardíaca do Hospital São Vicente de Paula. E outros recursos que nós estamos alocando no orçamento do governo federal, no sentido de viabilizar o Hospital São Vicente, que é o hospital de caridade em Guarapuava, ou seja, o único hospital que nós podemos alocar recursos públicos, no sentido de agora estruturar a UTI do hospital, procurar também que Guarapuava seja um centro no serviço de oncologia, para que Guarapuava seja não só polo na área educacional, mas também um polo na área de saúde, um polo na área comercial, como eu falei, na área industrial e também das decisões políticas regionais. Para que isso ocorra, há necessidade dessa integração.
Então, a nossa ideia foi de criar a região metropolitana de Guarapuava, integrando todos os municípios da região, da mesma forma como ocorreu em Londrina, está para ocorrer em Cascavel e em outros municípios, como Curitiba também, com a criação da região metropolitana. Além das vantagens que se poderia ter com a criação da região metropolitana, no sentido de alocar recursos no orçamento ou conseguir recursos do governo estadual, do governo federal, com muito maior intensidade no momento em que você faz parte de uma região metropolitana. E alguns projetos podem ser feitos de forma integrada. Curitiba, por exemplo, nós temos o transporte coletivo que é integrado entre todos os municípios da região metropolitana com uma tarifa, com custo de passagem único. E vários outros projetos na área ambiental, na área educacional, mesmo na área de saúde, pode ser consórcios de saúde, enfim, facilita a alocação de recursos, facilita a vinda de recursos para a região. E mais do que isso, no momento que se cria a região metropolitana, obrigatoriamente, o governo do estado tem que montar um escritório na sede da região metropolitana. Um escritório vinculado à Secretaria de Planejamento do governo do estado. E, logicamente, que o governo monta o escritório e manda técnicos para cá que vão desenvolver projetos regionais, projetos que integrarão todos os municípios. E a nossa ideia era nesse sentido. Infelizmente, Boris, exatamente na época que eu apresentei esse projeto na Assembleia Legislativa, nós tivemos a votação do primeiro projeto de iniciativa popular da história do Paraná, que foi um projeto que o povo do Paraná elaborou contra a venda da Copel. Exatamente. E eu, como representante de Guarapuava, um cidadão que foi eleito pelo povo do Paraná e muito mais pelo povo de Guarapuava, onde tem minha base eleitoral, não me sentia à vontade em votar contra o projeto. Eu acho que seria um desrespeito ao povo de Guarapuava, um desrespeito ao povo que me elegeu, um desrespeito ao povo brasileiro, porque no momento que você vota contra um projeto do próprio povo, você como representante do povo, eu considerei que seria uma traição de minha parte votar contra esse projeto. Mas, infelizmente, o governador Jaime Lerner, na ânsia de vender a Copel a qualquer preço, estabeleceu um período e estabeleceu um comportamento de perseguição aos deputados que votaram contra esse projeto. Aliás, que se posicionaram a favor do projeto de iniciativa popular e se posicionaram contra a venda da Copel. Foi meu caso. Você sabe que o governo do estado ganhou por apenas um voto, com uma pressão violentíssima do governador em cima dos deputados, ameaçando os deputados. Eu fui vítima disso. Para que você tenha uma ideia, eu tinha 15 prefeitos que me apoiavam na região, prefeitos que já vinham trabalhando há 6, 7 anos. A partir do meu voto contra a venda da Copel, o governador chamou todos esses prefeitos, exigiu que os prefeitos mudassem de deputado, dizendo aos prefeitos que não repassaria mais recursos aos seus municípios se continuassem com o deputado César Silvestre. E, logicamente, que em cima dessa pressão, os prefeitos dos pequenos municípios acabaram cedendo à pressão do prefeito e me abandonaram politicamente. Você sabe que eu fui candidato a deputado federal sem ter apoio de um único prefeito no estado do Paraná. Talvez tenha sido o único deputado do Paraná e um dos poucos deputados do Brasil que se elegeram sem ter o apoio de um único prefeito. E também o governador entrou numa linha de perseguição a todos os projetos de minha iniciativa, independente de serem bons projetos ou maus projetos. Eu consegui aprovar esse projeto na Assembleia Legislativa, por unanimidade, até porque quando eu fui para a tribuna e fiz uma justificativa da necessidade dessa integração regional, todos os deputados entenderam e votaram favoravelmente, mas o governador Jaime Lerner vetou esse projeto. Depois disso, nós tivemos as eleições para deputado estadual e deputado federal, da qual eu fui candidato, e nós não tivemos a oportunidade de reapresentar esse projeto nesse novo governo, até porque eu me elegi deputado federal. O que eu fiz, Boris? Eu fiz um apelo ao deputado Artagão Júnior para que ele reapresentasse eu ia te projeto. perguntar isso, E nós temos 2 deputados lá, né? Se você repassou essa possibilidade de um diálogo, talvez até alguma documentação, né? Para esse pessoal, para os deputados? Sim, inclusive eu falei com o deputado Artagão Júnior e fiz uma proposta a ele que ele representasse esse projeto, que eu tinha toda a documentação e todo o estudo feito de viabilidade para a criação da região metropolitana de Guarapuava. Solicitei, inclusive, que ele tivesse uma conversa prévia com o governador Requião e eu me propus estar junto com o governador Requião para que nós pudéssemos expor o porquê da apresentação desse projeto e mostrando claramente ao governador Requião que o ônus, o custo para o governo do estado seria mínimo, seria muito mais uma estrutura que ele daria para o município de Guarapuava e para os demais municípios para que nós pudéssemos desenvolver esses projetos futuros integrados. Que quem ganharia com isso?
Não só Guarapuava, mas toda a região centro-oeste e principalmente os municípios que integrarão a futura região metropolitana de Curitiba, de Guarapuava. A minha expectativa é de que o deputado Artagão consiga aprovar na Assembleia Legislativa e consiga o aval do governador para viabilizar essa proposta que eu iniciei há 2 anos atrás. Muito bem. Você falou sobre a conquista, né, que nossa comunidade, até quero agradecer aqui em nome dos nossos telespectadores, pela unidade do Hospital São Vicente, que é a unidade, como é que chama? É o Centro de Hemodinâmica, Centro de Hemodinâmica e Cirurgia Cardíaca. Foi uma das conquistas. Agora, no mandato do deputado federal. O deputado federal, nós sabemos, tem um volume, tem uma verba que pode alocar no orçamento da União todo ano que se faz o orçamento. Em torno de 2 milhões, parece-me que eu ouvi falar isso aí, né? Essa verba de 2 milhões que é alocado no orçamento, você está dirigindo para a região ou mais para Guarapuava? Como é que você faz essa divisão desse dinheiro? Veja, Boris, na verdade são 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Que o deputado pode alocar como emendas individuais. Eu procurei alocar o maior volume de recursos para o município de Guarapuava e, logicamente, distribuindo também para alguns municípios da região que eu represento. O porquê que eu centralizei esses recursos em Guarapuava nesse momento? Até porque eu não tenho compromisso com os prefeitos que te abandonaram. Vizinhos, porque na verdade me abandonaram politicamente. Então, lógico, eu tenho compromisso com a população da região centro-oeste, são diversos companheiros da região que me apoiaram, mas neste ano, e até aguardando as eleições municipais do próximo ano, neste ano eu aloquei o maior volume de recursos para Guarapuava. E a nossa expectativa é de que haja a liberação por parte do governo federal até o mês de junho. Por que eu digo mês de junho? Porque a legislação eleitoral não permite que sejam feitos convênios e nem empenhos por parte do governo federal após o dia 30 de junho. Então, logicamente, nós estamos na corrida. Eu tenho apelado aos técnicos da Prefeitura Municipal de Guarapuava para que elaborem os projetos para que eu possa alocar esses recursos. E agora, nessa semana ainda, eu tive, por parte do engenheiro Flávio Alexandre, se não me engano o nome dele, o secretário de Obras, a entrega de alguns projetos que eu deverei dar entrada em Brasília nos ministérios, e a minha expectativa é que eu consiga que esses recursos sejam empenhados e que consigamos também a liberação até o dia 30 de junho. Eu falo isso porque é importante que a população saiba, eu não gosto de criar expectativas, porque muitas vezes o deputado faz a sua parte, como estou fazendo a minha parte, aloquei os recursos, a Prefeitura está apresentando os projetos, mas, de qualquer forma, nós dependemos da vontade política por parte do governo federal na liberação desses recursos. Se forem liberados, são recursos importantes, são recursos na ordem de R$1.700.000, que virão a fundo perdido para o município de Guarapuava, ou seja... R$1.700.000? R$1.700.000. Em projetos? São diversos projetos em diversas áreas, na área do esporte, na área da saúde, na área da educação, na área da agricultura, na área da geração de renda e emprego. Então são projetos importantes, são emendas importantes que beneficiarão a população na melhoria da qualidade de vida da população, bem como também na melhoria dos equipamentos que poderão ser oferecidos para a população de Guarapuava. Então a nossa expectativa é que nós consigamos realmente a liberação desses recursos. Muito bem. Você, eleito deputado federal, se elegeu no mesmo pleito que o governador Roberto Requião foi também, assumiu o Palácio Iguaçu, né? Foi na mesma eleição. E ele convidou você para ser secretário de obras e você não aceitou. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador por que você não aceitou ser secretário de obras, né? E hoje não faz parte do staff do governador e hoje está se lançando pré-candidato a prefeito em Guarapuava. Não é uma certa incoerência aí, alguma coisa assim, não? Não, Boris. Exatamente foi por essa razão. Se você lembrar nas eleições passadas, pelo menos eu lembro de uma ou duas entrevistas que eu dei na Rádio Cultura, que é uma das poucas rádios que me oferece espaço. A TV Araucária sempre tem convidado o deputado. Não, eu falei de rádio porque foi... Boris, a rádio é a cultura. E eu sou obrigado a dizer que realmente a TV Araucária sempre ofereceu espaço. Até eu estou em falha com você, já recebi outros convites, não pude estar presente. Mas, de qualquer forma, na Rádio Cultura, eu lembro que essa pergunta foi feita durante o período eleitoral na eleição passada.
se eu estava sendo candidato a deputado federal e se com isso estava abrindo mão da ideia, do desejo que eu tenho de ser prefeito de Guarapuava. Eu disse claramente ao Tonico, se não me engano, que foi quem me entrevistou naquela ocasião, de que eu estaria saindo candidato a deputado federal, mas eu não abria mão do desejo, da vontade de ser prefeito de Guarapuava. Até porque a minha convivência, você falou aqui no início dessa entrevista, meu pai foi prefeito de Guarapuava, foi deputado estadual, deputado federal, e ele sempre nos dizia que a realização maior que ele teve como político foi quando ele foi prefeito de Guarapuava, que nenhum cargo realiza, nenhum cargo público realiza um homem do que aquele de que você pode servir diretamente à sua comunidade. Essa integração que você tem com a comunidade, essa parceria que você pode fazer com a comunidade, é o fato de você usar sua potencialidade, o seu conhecimento, a sua experiência, realizar sonhos coletivos junto com a comunidade. Isso só é possível no executivo. Isso só é possível no executivo municipal, mais até do que no executivo estadual e até mais do que como presidente da República. Já falei com alguns governadores que foram prefeitos e eles dizem isso claramente. O próprio governador Requião diz que ele se sentiu extremamente realizado e feliz quando ele foi prefeito de Curitiba. Ele pôde realmente... É porque, eu fiz a pergunta porque a Secretaria de Obras é uma secretaria executiva, né? Sim, mas Boris, veja por quê. Então, só estou fazendo esse histórico porque naquela ocasião eu deixei muito claro de que, inclusive, perdi votos com isso. Eu me lembro que o próprio Tonico questionava, dizendo, olha, mas muitos eleitores provavelmente não votarão em você porque você já está deixando aberta a possibilidade de ser candidato a prefeito. E deixei claro também naquela ocasião que eu ouviria a população de Guarapuava. E os órgãos representativos, as entidades representativas de Guarapuava, antes de lançar o meu nome como candidato a prefeito. Tanto é que muitas pessoas perguntam, você é candidato a prefeito de Guarapuava? Eu disse, estou consultando as entidades, estou consultando a população. Você é testemunha, nós lançamos agora, 20 dias atrás, um programa, Guarapuava Ouvindo Você, um programa do PPS, um projeto do partido, exatamente nesse sentido, ouvindo, procurando, inclusive, elaborar um plano de governo com a participação da comunidade. Vamos ouvir vários setores da comunidade para que nós possamos elaborar esse plano e, logicamente, fazendo essa pergunta, se as pessoas acham que eu deveria ser candidato a prefeito de Guarapuava. O que eu tenho sentido? A grande maioria da população que nós perguntamos é favorável à minha vinda como candidato a prefeito de Guarapuava. É verdade, eu tenho ouvido isso aí. Pois é, Boris, eles entendem que eu posso usar a experiência que eu adquiri como deputado estadual por 3 mandatos, a experiência que eu adquiri como vice-prefeito de Guarapuava e como secretário municipal, e mais essa experiência... Não, você exerceu o mandato também de prefeito, né? Sim, eu assumi... Na ausência do prefeito. Na ausência do prefeito, naquela época você podia acumular... Dias, né? Você podia acumular, eu era vice-prefeito e deputado estadual, eu fui prefeito de Guarapuava por 30 dias. Então, as pessoas que fazem esse acompanhamento acham que eu posso ser mais útil como prefeito de Guarapuava, usando essa experiência, abrindo esses canais que eu já abri como deputado estadual, como deputado federal, esse acesso que eu tenho às secretarias estaduais, esse acesso que eu estou abrindo junto aos ministérios hoje, em Brasília, logicamente que eu poderia ser mais útil e poderia viabilizar recursos e melhorias para Guarapuava com muito mais agilidade. Eu falava agora das emendas, eu apresentei emendas, eu dependo do município apresentar projetos, muitas vezes os municípios acabam apresentando os projetos fora de prazo, apresentam os projetos que não batem com as determinações exigidas pelos ministérios, você acaba perdendo recursos. Agora, você veja, se eu estiver no executivo, como prefeito, conhecendo os caminhos que eu conheço, a abertura que eu tenho com os ministérios, a proposta que existe por parte do meu partido político, de me dar total apoio, os deputados federais que ficarem em Brasília, me dar total apoio nas emendas que eu precisar apresentar para Guarapuava e também nos projetos de interesse de Guarapuava e da região, fazem com que eu realmente possa ser mais útil como prefeito de Guarapuava. Em cima disso, logicamente, que eu coloco o meu nome como pré-candidato a prefeito de Guarapuava e, logicamente, que vai depender agora da convenção partidária, da vontade dos companheiros para que eu saia candidato. E voltando à pergunta que você fez, para não dizer que eu fugi da pergunta. Naquela ocasião, eu fiz uma consulta, Boris. Rápida, porque o governador me fez para surpresa minha, para alegria minha, e eu acho que é um motivo de orgulho de qualquer cidadão paranaense, no momento que o governador lhe chama e lhe oferece uma secretaria da importância que é a Secretaria de Obras, e inclusive cogitou também a possibilidade de eu assumir a Secretaria dos Transportes, até porque eu sou engenheiro civil de formação.
E eu disse claramente ao governador que eu precisava do mínimo de tempo para que eu ouvisse meus companheiros de partido, ouvisse a população. Consultei meus companheiros, logicamente, e inicialmente os companheiros do próprio partido. E os companheiros do partido foram contra. E algumas pessoas que eu pude contactar rapidamente, que lhe pedia que eu desse a resposta dentro de 48 horas, pude contactar com telefone, inclusive algumas entidades de Guarapuava, eles diziam o seguinte, que eu deveria assumir como deputado federal, até para que eu adquirisse essa experiência que eu estou adquirindo durante esses 2 anos. Que eu pudesse abrir esses canais que eu estou abrindo durante esses 2 anos. Porque senão eu me elegi deputado federal e nem assumi como deputado federal, eu já iria para a secretaria. Nós já tivemos essa experiência em Guarapuava e não foi boa. Então, por essa razão, logicamente, que eu sempre tive um sonho, Boris, não sou hipócrita e as pessoas que convivem comigo sabem disso. Eu sempre tive um sonho de ocupar também um cargo executivo junto ao governo do Estado. Eu fui engenheiro do DR, eu conheço o DR, a estrutura do DR, convivi com a Secretaria dos Transportes e eu acredito que eu pudesse desenvolver um grande trabalho como secretário dos Transportes. Sem dúvida. Eu acho que eu tenho habilitação para exercer um cargo da importância que tem a Secretaria dos Transportes e a Secretaria de Obras. Mas, como te falei, fiz essa consulta e naquele momento as pessoas me desaconselharam de que eu assumisse a secretaria. Essa consulta foi feita ao PPS? Foi, ao PPS. O PPS fez parte da coligação, né, que elegeu o governador? Sim, mas nós fizemos o seguinte, Boris, no momento em que eu não aceitei, o PPS indicou o secretário de Obras, hoje é do nosso partido. Ah, é do que? Como é o nome dele? É o Caron. Caron. Ele é nosso companheiro, que está lá representando o partido, então... E isso eu conversei com o governador, no momento em que eu não aceitei, se ele abria a possibilidade para que o partido indicasse um outro nome. Ou seja, mostrando claramente para o governador que não era má vontade, nós não estávamos desprezando o convite. Único exclusivamente que ele estava realmente consultando e, logicamente, honrando com o compromisso que eu tinha assumido com os companheiros de partido e com a comunidade de Guarapuava. Eu não pude consultar toda a comunidade porque seria impossível consultar em 24 horas, 48 horas. Mas nos telefonemas que eu fiz, eu recebi o convite numa sexta-feira às 6 horas da tarde e tinha que dar resposta até segunda-feira às 7 horas da manhã, que o governador iria anunciar o seu secretariado. Então, realmente, o prazo era muito curto e nesses telefonemas que eu fiz, posso te dizer com uma única exceção, 99%, 95% das pessoas que eu consultei me desaconselharam e acharam que eu deveria assumir como deputado federal, adquirir essa experiência, abrir caminhos, conhecer os caminhos dos ministérios, e eu acho que hoje eu concordo que eles estão com a razão. E tanto é que eu consegui praticamente viabilizar um grande número de propostas que eu tinha colocado como candidato, como por exemplo, a viabilização do credenciamento pelo SUS do serviço de cirurgia cardíaca e hemodinâmica do Hospital São Vicente. E você sabe que tem municípios que estão há 7, 8 anos tentando esse credenciamento através do SUS. E eu consegui com 6 meses como deputado federal. Então você está... A questão das emendas, Boris. Eu havia feito propostas, por exemplo, construção de mini ginásios de esportes nos bairros de Guarapuava. Estou tentando agora, eu acho que eu vou conseguir viabilizar junto ao governo federal, pelo menos eu apresentei as emendas, a prefeitura já me apresentou os projetos, estou dando entrada já na semana que vem. E talvez eu consiga cumprir com mais de 90% ou 95% das minhas propostas de campanha nesses 2 anos que eu estou como deputado federal, nesse ano e meio que estou como deputado federal. Não querendo te interromper, mas já interrompendo. Quando você tomou posse, na sua volta, ou antes de tomar posse, nós conversamos, acho que foi na rua, você falou, Boris, eu não sei o que vai acontecer, o Lula vai assumir, nós não conhecemos o Lula, não sei como é que o PT vai administrar. E nesse período de 6 meses você já conquistou sem dúvida, um excelente benefício para a nossa população, para a nossa comunidade. Como você falou, 8 cidades, não sei quantas cidades não conseguem. Então o seu relacionamento é bom com a cúpula do PT lá no Congresso Nacional? É bom. No governo, no Palácio Alvorada? Boris, eu aprendi o seguinte nesse período que estou em Brasília. O relacionamento depende muito da ação do deputado. O que eu tenho dito é o seguinte, quando você tem um bom projeto na mão e quando você é persistente, quando você realmente luta com todas as suas forças e você mostra claramente que o objetivo da tua proposta, do teu projeto é beneficiar a população que você representa, não há como o governo te dizer não. Eu te digo isso porque quando esteve no Paraná, o ministro Humberto Costa, no mês de abril, maio do ano passado, ou seja, um ano atrás, ele publicamente disse que não faria
nenhum credenciamento de serviço de alta complexidade no estado do Paraná. O estado do Paraná é o estado mais bem atendido em serviço de alta complexidade. O governador falou também que essa unidade era para rico, não sei, mano. Falou isso também, né? Infelizmente sim, mas veja como são as coisas. O ministro disse isso e para mim foi um banho de água fria. Eu estava acompanhando o ministro em Curitiba quando ele disse isso. Ele foi categórico, não abro nenhuma exceção. Tem diversos municípios pleiteando serviços de o credenciamento de serviços de alta complexidade no Paraná, como é o caso de Foz do Iguaçu, como é o caso de outros municípios que têm serviço de oncologia e outras especialidades de alta complexidade. Eu saí, não vou esquecer desse dia, eu cheguei em casa desanimado e minha mulher que convive comigo com 25 anos de casamento, eu digo que convive comigo há mais de 30 anos, que nós começamos a namorar, ela era muito criança ainda, e ela disse, o que aconteceu? Eu disse, Cristina, aconteceu isso, e você sabe que para a Cristina também, era uma questão praticamente de honra nós conseguirmos isso, porque ela sofreu, você sabe, ela passou por isso, ela perdeu o pai com 40 e poucos anos, eu perdi meu pai com 56 anos, exatamente no Hospital São Vicente, que na época não tinha esse serviço para oferecer. A Cristina acabou se salvando porque ela estava próxima de Curitiba, porque se ela estivesse talvez em Guarapuava, numa distância maior, ela não teria sido salva naquele momento. Então passou por isso, sabe, as dificuldades e principalmente das pessoas carentes, porque eu tenho plano de saúde, eu posso ser atendido e o serviço de Guarapuava já atendia quando nós conseguimos que essa equipe, foi exatamente a equipe que operou a Cristina Borges. A mesma equipe que operou a Cristina, eu conversei com eles, fiz amizade com eles e incentivei eles que viessem para Guarapuava. Eles acreditaram em Guarapuava, vieram para Guarapuava, investiram aqui e eles estavam podendo atender somente as pessoas através dos planos de saúde, que são caros, ou as pessoas que tinham dinheiro para pagar. Mas exatamente as pessoas carentes não podiam ser atendidas. Não me dei por entregue. A Cristina realmente é uma pessoa que tem me dado muita força política. Eu devo muito a Cristina na minha vida política. Eu acho que o sucesso, você falou que eu sou um homem de sucesso na política, eu posso aqui dizer que eu devo praticamente o meu sucesso na vida pública a Cristina, a meus filhos, companheiras de todas as horas. E a Cristina falou, nós não vamos nos entregar. Vamos marcar uma audiência. E por incrível que pareça, Borges, no dia seguinte eu tinha uma audiência com o ex-deputado e hoje vice-governador e secretário da Agricultura, Orlando Pessutti, marcada para as 8 horas da manhã. Eu estava nessa audiência, às 10 horas da manhã, a Cristina falou, já marquei a audiência, amanhã nós temos uma audiência com o ministro da Saúde. Fomos juntos, eu e ela. Fizemos todo esse histórico, levei o mapa do estado do Paraná, mostrei o vazio que nós tínhamos na região centro-oeste, porque nós tínhamos um serviço de hemodinâmica e cirurgia cardíaca aprovado em Curitiba, né, com vários hospitais que faziam esse atendimento. Nós tínhamos em Ponta Grossa, nós tínhamos em Maringá, nós tínhamos em Londrina e tínhamos em Cascavel e Pato Branco. Exatamente essa região central, a nossa região que não tinha esse atendimento. E muitas pessoas morriam ou ficavam com sequelas irreversíveis na sua saúde porque elas não tinham tempo mínimo de atendimento. Se uma pessoa sofre um infarto, ela tem que ser atendida nas 6 primeiras horas, para que não haja sequela. E por isso da importância de ter um serviço para atender exatamente a nossa região. Conversei com o ministro, a princípio ele foi irredutível, depois falei com o ministro-chefe da Casa Civil, que é quem nós temos o contato político, fiz a mesma explanação e falei que eu levaria essa questão ao presidente Lula. E por isso que eu acredito muito, quando você tem uma proposta que beneficia a população, Deus te ajuda. Você sabe que, por coincidência, exatamente nesses dias nós tivemos uma audiência com o presidente da República, uma audiência que foi pedida pelo partido, e nós iríamos tratar de vários assuntos. E estava junto o ministro-chefe da Casa Civil, que eu tinha tido uma audiência 2 dias atrás. E eu falei ao presidente... O José Dirceu. José Dirceu. Eu falei claramente ao presidente de que não era o momento, nós estávamos lá para fazer uma audiência com o partido, para discutir a questão política do país e, logicamente, do apoio que nós estávamos dando ao governo nas votações. Na época, nós estávamos votando as reformas, o presidente estava pedindo o apoio do partido para a votação das reformas, e eu disse que eu estaria sendo, talvez, até inoportuno, mas a necessidade e a urgência faziam com que eu fizesse um apelo para ele. Eu pedi licença, ele foi extremamente receptivo, eu fiz um histórico, e ele falou, é isso, ministro? O presidente falou? Falou, ministro, exatamente, ele está contando, porque eu citei que o ministro, inclusive, morou no Paraná. Sim. Ele ficou durante um tempo morando no Paraná e ele passava para ir para Curitiba, para Guarapuava, ele conhecia a região. E ele falou, é exatamente isso. Ele falou, então, de minha parte está aprovado.
Agora, logicamente, que eu quero que você convença, falou para o ministro-chefe da Casa Civil, eu quero que você convença o ministro da Saúde. Saímos de lá, no outro dia, 9h30, 10 horas da manhã, eu recebo um telefone do diretor... Mas aí o José Dirceu já estava também... Não, já estava do teu lado também. Estava porque ele viu que era justo. Isso que eu te falei, quando você tem um bom projeto, você consegue. E é por isso que me estimula e o ânimo que eu tenho de ser candidato a prefeito. Porque veja bem, Boris, eu hoje conheço o funcionamento dos ministérios. Eu sou membro da Comissão de Orçamento, sei como é que funciona o orçamento da União. Se eu sei como funciona, eu vou ficar acompanhando o orçamento da União sendo prefeito de Guarapuava. Eu sei exatamente onde se alocar recursos. Agora, você imagina, você sendo prefeito, sabendo aonde se aloca recursos, sabendo qual a política do governo, porque não adianta você apresentar um projeto que vai totalmente fora a política do governo federal. Ele acaba dizendo, olha, não é prioridade para o governo. Agora, você pegar as tuas necessidades, as necessidades da população da região, e indo de encontro com as propostas do próprio governo, os projetos andam mais rápido. E você sabendo o canal de você dar entrada no projeto em tempo hábil, como você faz o projeto, você montar uma equipe para fazer esse projeto, tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir, não 1.700.000, nós vamos conseguir muito mais. Eu dou como exemplo o deputado Rubens Bueno, que foi nosso candidato a governador e o presidente do nosso partido. Ele foi deputado federal e de deputado federal ele veio para prefeito de Campo Mourão. Ele conseguiu, na época, mais de 18 milhões de reais do governo federal no mandato do prefeito. E não conseguia... A experiência de deputado. E sabia o trâmite, sabia os canais para apresentar os projetos. Ele conseguiu um teatro do governo federal, um dos únicos teatros que o interior do Paraná tem, um dos melhores teatros em Campo Mourão. Ele conseguiu do governo federal. Mas o Campo Mourão não ficou um período, parece-me que de 2 mandatos, sem deputado federal. Mas ficou muito mais. Ficou mais? Ficou mais. Porque a grande resistência, não, talvez, Boris, não, dos Boris. seus adversários com relação à sua candidatura, é o discurso de que nós vamos perder o deputado federal. Mas, Boris, então veja aqui o que eu quero te dizer. Você já ouviu isso? Já, com tem certeza. ouvido direto? Não, é por essa razão que eu estou fazendo essa ampla consulta à população. Exatamente por essa razão. Porque se eu sentir claramente que a população de Guarapuava não quer que eu saia candidato, eu não tenho por que sair, eu continuo como deputado federal. Eu só posso ser candidato federal se realmente existisse aval por parte da população e no momento em que a população sinta que eu possa ser mais útil para Guarapuava. E eu tenho colocado essas questões, de que forma que eu posso ser mais útil, a população tem aceitado. E por isso que eu estou estimulado em ser candidato e me coloco hoje como pré-candidato a prefeito de Guarapuava. Então vamos trazer... Campo Mourão. Campo Mourão ficou muitos anos sem deputado federal. Muitos anos. Depois de muitos anos, o Rubens Bueno se elegeu deputado federal. E acabou sendo candidato a prefeito também num apelo da população, porque ela acreditava que o Rubens Bueno poderia ser a pessoa que fizesse uma integração política do município. Porque o Rubens é uma pessoa que não tinha arestas com os demais partidos. Ele o Rubens assumiu a prefeitura no meio do mandato? No meio do mandato de deputado federal, exatamente a proposta que eu estou fazendo. E eu sinto claramente, Boris, que o povo de Guarapuava não quer mais um político perseguidor, ele não aceita mais o político rancoroso. Isso é verdade. O político que queira usar o mandato, usar o poder para se vingar das pessoas. Ele quer, na verdade, uma pessoa que procure a unidade, converse com os partidos, converse com os segmentos da sociedade, com todos os setores produtivos, traga o setor produtivo e as pessoas... Porque o ódio envenena o sangue. Não faz bem, Boris. Não faz bem. E eu acho que Guarapuava não pode, o povo de Guarapuava não aceita. Envenena o sangue e daí vai para a vingança. Exatamente. E o povo de Guarapuava não quer de forma nenhuma, a gente sente claramente isso, ele não quer uma pessoa com esse perfil. Ele quer uma pessoa que tenha competência, que tenha acesso, que tenha experiência política, que tenha acesso ao governo do Estado, que tenha acesso ao governo federal, que possa conversar sem nenhum problema com todas as entidades instituídas, com as associações, que possa discutir um plano para a cidade e que possa realmente trazer para a administração pública esse setor para fazer uma administração conjunta. Eu sou contra, Boris. E eu acho que hoje a comunidade, não só de Guarapuava, mas do Brasil e do mundo todo, não aceita mais o político altruísta, o político que é dono da verdade, que sabe tudo, que é o senhor que tem todas as ideias. Ninguém é perfeito. Eu acho que você só tem uma possibilidade de você errar menos hoje. César. Como você erra menos? Mas só para concluir. Como que você pode errar menos? No momento que você ouve a comunidade, que é para quem você vai exercer o seu mandato. Você ouvindo a comunidade, a probabilidade de você errar é muito menor. Então, realmente precisa de alguém que tenha essa capacidade de ouvir a comunidade e de unir todos os setores em torno de um projeto que beneficia a cidade, não só de Guarapuava. Eu estou querendo trazer a conversa mais para Guarapuava.
Nessa sua trajetória, na sua caminhada de 4 eleições, não sei quantas eleições você já passou, vitoriosas, você teve sempre, cada eleição é uma diferente da outra, e sempre tem um feeling, você sempre sabe o que vai acontecer no final. Logicamente, em função das pesquisas, e você está fazendo um estudo, essa coisa parecida. Qual é o feeling de hoje que você está vendo? Qual é a panorâmica que você vê hoje, assim, para o teu lado? Assim? Boris, esses dias um amigo meu disse o seguinte: César, o negócio, eu queria saber... Porque já falaram que o cavalo passou encilhado já umas 2 vezes para você. Já falaram isso? O que eles dizem é o seguinte, esse amigo meu disse: eu quero saber o seguinte, você deve gastar muito com pesquisa, você deve fazer no mínimo uma pesquisa a cada 15 dias. Eu perguntei: por que você está dizendo isso? Ele: não, porque você tem acertado ao longo do tempo. Eu lembro que quando eu dei apoio ao candidato Vitor Hugo Burco, ele tinha um percentual muito pequeno nas pesquisas, e eu disse: ele vai ser prefeito. Mas por quê? Ele disse: por isso, por isso, por isso, por isso. E ele acabou sendo prefeito de Guarapuava. Nessa última eleição, eu falei que quem ganharia a eleição, apesar de não estar em primeiro lugar nas pesquisas, seria o governador Roberto Requião. E falei: por isso, por isso, por isso, por isso. E foi realmente o que aconteceu. Então ele me falou se eu era vidente, se eu trabalhava muito com pesquisa. Na verdade é o seguinte, Boris, eu sempre procurei andar e conviver e tomar decisões em sintonia com a população. Sempre procurei ouvir a população. Sintonizado. Ouvir, aonde eu ando, pergunto, aonde eu vou? Eu vou abastecer o carro, eu perco 5 minutos, que não é perda, comprovadamente não é perda, porque você acaba aprendendo com a população. Eu pergunto como é que estão as coisas, qual que é a perspectiva, qual o perfil que vocês acham que o futuro prefeito de Guarapuava deve ter. E é por isso que eu estou estimulado, que as pessoas dizem claramente isso: nós não queremos mais aquela briga política que inviabiliza as coisas para Guarapuava, briga com o governador, briga com o presidente da República, briga com partidos políticos, briga com a sociedade e tal, briga com a entidade e tal, enfim, essas brigas pessoais que acabam prejudicando o município. Nós queremos alguém que venha aqui para construir. E se você olhar a minha passagem política, Boris, eu fui uma pessoa que nunca parti para o ataque, já fui atacado por diversas pessoas, nunca o seu estilo é diferente. Não é, meu estilo não é esse. Eu sempre procurei conquistar o meu espaço com o meu trabalho. E sempre procurando divulgar o meu trabalho. E com muita dificuldade, Boris. Eu não sou dono de rádio. Eu não tenho 2 rádios em Guarapuava. Não tenho nenhuma rádio. Não consegui tenho 15 anos de vida pública, não consegui ser dono de rádio. Tem pessoas que são milagrosas, né? Quando você vê de uma hora para outra, compra rádio e vem dinheiro. Eu, com muita dificuldade, não pude comprar rádio. Estou trabalhando. E se não são espaços como o que você está me dando hoje, que eu disse que a Rádio Cultura tem me oferecido, e alguns órgãos de imprensa, eu não tenho praticamente acesso à imprensa. É com muita dificuldade que eu posso divulgar o meu trabalho. Mas tudo isso faz com que você fique estimulado realmente a desenvolver um projeto que está em sintonia com a população. Então o feeling que você está falando é por estar ouvindo a população. E eu tenho um apoio muito grande do meu partido, você sabe disso, as pessoas do meu partido têm me ajudado. Esse projeto que nós desenvolvemos agora, que vamos ouvir praticamente todos os segmentos da sociedade de Guarapuava, que é Guarapuava ouvindo você, exatamente nesse sentido. Além da questão política, que você acaba ouvindo a população, sabendo o desejo político, também ouvindo quais as propostas em todas as áreas, na área de saúde, na área da educação, na área de geração de empregos, na área da agricultura, para que você possa errar menos. Os recursos públicos, Boris, estão cada vez mais extintos, cada vez estão mais diminutos. E a demanda é muito grande. Então, você simplesmente, você elaborar projetos somente pela tua vaidade, pela tua vontade, indo muitas vezes de desencontro à população, hoje ninguém mais concebe isso. Você tem que racionalizar a utilização dos recursos públicos. E a melhor maneira é ouvindo a comunidade, é o que eu tenho feito. Então, aqui não sou vidente, não consigo fazer pesquisa de 15 em 15 dias. O que eu tenho feito ao longo da minha vida pública é procurar andar em sintonia com a vontade da população e sempre ouvindo a população de Guarapuava. Muito bem. César, você ouviu a entrevista hoje do candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, o Júlio Agner, na Cultura? Não, Boris. Eu, inclusive, dei uma entrevista logo após a entrevista dele. A entrevista que eu dei foi às 11h30 da manhã. Mas eu devia estar me deslocando para a Rádio Cultura nesse inteirinho. O pré-candidato do PTB, numa pergunta lá do radialista, e eu fiz essa mesma pergunta para ele aqui muito antes, se eles abririam mão da candidatura majoritária para apoiar uma outra tipo de candidatura. E eles se colocaram irredutíveis nessa situação, que o programa de governo deles não contempla
por exemplo, o continuismo da política, e por isso eles estão sendo a via de renovação da política ou coisa parecida. Você tem conversado com o pessoal do PTB? Tem conversado com os outros partidos? Como é que está por exemplo, essa conversa, essas reuniões? Tem evoluído? Você tem sentido assim um respaldo do PMDB, do PTB, do PHS, enfim, de tantos outros partidos, hein? Vamos por partes. Você me fez a pergunta com relação ao PTB. Ao PTB, Borges, eu posso dizer o seguinte: tenho conversado, acho que eles estão desenvolvendo, não conheço na íntegra o projeto que eles estão desenvolvendo, acho um bom projeto, um projeto que tem tudo para compatibilizar com as minhas ideias. Não vejo nada que seja incompatível com as minhas ideias, muito pelo contrário, são muito próximas as ideias que eles vêm desenvolvendo com as ideias que eu tenho para desenvolver como candidato e como prefeito de Guarapuava, se eu for eleito. E mais do que isso, quando ele fala em continuismo, exatamente eu posso me apresentar com toda a experiência que eu tenho como vice-prefeito, com 3 mandatos de deputado estadual e como deputado federal, com uma proposta renovadora. Eu nunca fui prefeito de Guarapuava, Borges. Então não é continuismo me eleger prefeito de Guarapuava. Eu estou me apresentando para ser candidato a prefeito de Guarapuava pela primeira vez, como também é o projeto deles. Então não há nada de incompatibilização na proposta do PTB com a proposta do PPS. Isso posso te assegurar, inclusive tive a oportunidade de conversar com o PTB já por 2 oportunidades. Com relação ao PTB, com relação ao PMDB também tenho conversado e eu fiz o seguinte, Borges, até para que seja coerente essa proposta que eu tenho dito, de ouvir todos os segmentos da sociedade, talvez o único partido político que iniciou uma rodada de conversações com todos os partidos foi o PPS. Nós conversamos primeiramente com o PT, conversamos com o PMDB, conversamos com o PL, conversamos com o PDT, com o PHS e com... Tem avançado essas conversas? Só não quero ver se eu não esqueci nenhum partido, com o PV, enfim, com todos os partidos que nós temos uma certa identidade política e... PSC, enfim. Prona. Todos os partidos. Eu procurei fazer essa conversa, fazer essa rodada de conversação. Iniciamos o ano passado. Com alguns partidos já chegamos na segunda rodada de conversação e quero ver se conclui com todos os partidos essa segunda rodada de conversação, no sentido de nós fazermos uma frente ampla desses partidos para que nós tenhamos o apoio para as próximas eleições. Você tem avançado, perguntei se você tem avançado. Não, tem. Porque a colocação de que os homens não abrem mão da candidatura majoritária. Veja. Você diz que não conflita, mas se eles não abrirem mão, daí? Não, mas eu acho que, veja que, primeiramente, é um direito de cada partido lançar suas próprias candidaturas. Eu sempre respeitei isso. O que eu tenho demonstrado, o que eu tenho procurado mostrar, Boris, é de que nós precisamos ter a consciência de que, se nós queremos realmente um projeto para Guarapuava, nós temos que ver qual o nome desses partidos que tem a possibilidade eleitoral de chegar à vitória. Exato. E eu acho que isso é fundamental. Nós estamos apenas 5 meses das eleições. Não podemos brincar de eleição, né? Não, até porque a eleição de prefeito é uma eleição extremamente disputada, as eleições normalmente são extremamente difíceis e dificilmente nós conseguiríamos viabilizar um nome novo hoje em apenas 5 meses. Então, há necessidade de nós termos um nome que seja viável eleitoralmente e com amplo apoio político. E, logicamente, que eu estou ouvindo e deixei aberto. Se eu tiver, daqui a 30 dias, 45 dias, tivesse um nome de outro partido que eleitoralmente estiver numa posição eleitoral melhor do que a minha, não há por que eu forçar uma candidatura. Até porque a minha candidatura só pode, realmente sendo coerente, só pode prevalecer se realmente houver, primeiro, a vontade da população que eu estou sentindo que há essa vontade. E também que haja realmente esse apoio político. E o meu apelo que eu tenho feito... Porque senão, se lançar candidaturas aí, isso divide também, né? Veja, divide o colégio eleitoral, e daí como é que fica? Boris, eu sinto o seguinte, conversando com os partidos, com esses partidos que eu citei, todos eles, ou a grande maioria deles, têm um adversário comum. Exatamente. E no momento que esses partidos, cada um lança o candidato, nós só estaríamos favorecendo o adversário comum. Então, vai fragmentar e vai... Exatamente. Então, por isso que eu tenho apelado aos partidos para que exista o bom senso, para que a gente realmente olhe Guarapuava em primeiro lugar, deixando as vaidades pessoais de lado. E, como disse claramente, se há um nome, se nós tivermos um nome que esteja melhor colocado, as pesquisas podem demonstrar isso,
que a população de Guarapuava queira um outro nome, eu não sinto problema nenhum de ceder a minha candidatura. Agora, eu peço também que a recíproca seja verdadeira. Verdade. Até para que a gente tenha realmente uma conversa que possa evoluir. Se isso não ocorrer, se for o meu nome que esteja eleitoralmente viável, que seja o nome que a população queira como candidato deste grupo, que as pessoas também venham somar junto conosco. Então, tenho conversado com todos, sinto que houve uma evolução, sim. Da primeira conversa para a segunda rodada de conversas está havendo uma evolução e a minha expectativa é que a gente consiga fazer em uma ampla frente. PMDB, como é que está a conversa com o PMDB? Boa, ter conversado com eles, eu acho que existe tudo para que o PMDB faça parte dessa frente. Se fala muito numa dobradinha, você na cabeça, o PMDB indicaria o vice. Veja, eu não tenho entrado nesse nível de detalhamento. O que eu tenho dito é o seguinte: nós precisamos ter a consciência, e parece que agora todos os partidos estão tendo essa consciência. Nós precisamos ter a consciência e nós precisamos fazer uma frente. Se cada partido lançar seu próprio candidato, como eu disse, nós só vamos favorecer o nosso adversário comum. Então, havendo essa consciência, Borges, eu tenho esperança de que o bom senso deva prevalecer e que nós possamos fazer uma frente e, logicamente, ver daí qual seria a composição do candidato a vice e, logicamente, o candidato na majoritária. O PL, como é que está? Tenho conversado com o PL também, sem problema nenhum. Existe o pensamento único deles também é nesse sentido. Acredito que desses partidos, eu sinto um pouco de resistência agora, sendo absolutamente franco com você, uma resistência maior com o PT. O PT tem advogado que quer lançar candidatura própria, independente de pesquisa, independente dessa frente que nós estamos querendo montar. O PT sempre tem dito que gostaria de lançar candidatura própria, mas com exceção do PT, eu acho que com todos os outros partidos a conversa está sendo muito boa. Conversou com o prefeito já? Já conversei com o prefeito, conversei com todos os partidos e com as principais lideranças de todos os partidos políticos. Muito bem, César. Nosso tempo já está se adiantando na hora, mas nós não poderíamos deixar de fazer mais uma pergunta, que o nosso telespectador quer saber também. Não sou eu que quero saber, eu que telespectador. César, você eleito prefeito de Guarapuava, quem vai assumir é um suplente de deputado que é lá do norte, se não me engano, do PV. Como que você viria essa situação? Você, com a experiência que tem de deputado federal, você vê que isto poderia atender perfeitamente a ausência do deputado federal? Borges, eu vejo o seguinte: muitas pessoas me fazem essa pergunta: quem é o teu suplente? Eu pergunto por quê? Não, porque se você for eleito, teu suplente, eu disse: olha, Borges, eu quero falar aqui como eu tenho falado para a população com a maior franqueza, não será o suplente que irá suprir as necessidades de Guarapuava. Porque, logicamente, e aqui sendo absolutamente franco, como eu sempre fui, o suplente vai ter os seus próprios interesses. Então, da sua região. Da sua região e os próprios interesses pessoais. Partidários. Aonde que está meu embasamento na garantia de que Guarapuava continuará sendo atendida junto ao governo federal, junto à Câmara Federal, junto ao Congresso Nacional? É o apoio que eu tenho do meu partido político. Para mim ser candidato a prefeito de Guarapuava, para mim aceitar a proposta de ser pré-candidato a prefeito de Guarapuava, uma das primeiras pessoas que eu conversei foi com o presidente do meu partido, que era o líder do meu partido, e posso dizer hoje, o meu amigo Roberto Freire, que é o presidente do meu partido, foi o líder durante esse primeiro ano dessa legislatura, e ele me deu todo o estímulo e todo o apoio, dizendo de que toda e qualquer reivindicação, se eu for eleito prefeito de Guarapuava, toda e qualquer reivindicação que eu tenha como prefeito de Guarapuava, ele e a bancada dos 22 deputados, dos quais hoje eu posso dizer, chamar todos eles de amigos, nós convivemos todos os dias em Brasília, amizade que já não é mais só minha e desses parlamentares, inclusive hoje nós temos uma integração muito grande, nós convivemos lá, saímos juntos, hoje já são amizades de família, tanto eu quanto a Cristina, nós temos uma convivência muito ampla. Ele se propõe a me auxiliar, virão na campanha, me ajudar aqui na campanha, fazem questão de dizer isso à população de Guarapuava e darão encaminhamento a todas as propostas que houver necessidade que sejam feitas através do Legislativo, bem como abrindo as portas, marcando audiências para mim como ministro, me acompanhando nessas audiências. O próprio líder hoje, o Júlio Delgado, é um entusiasta no apoio da minha candidatura
Para o partido é importante que nós tenhamos candidatura a prefeito nas principais cidades do país. O próprio Rubens Bueno, né, que tem o próprio né? Rubens Bueno, que é secretário-geral do partido, que é uma pessoa que tem trânsito também lá em Brasília, se propõe a nos auxiliar. Então, logicamente que o meu pensamento é muito mais voltado ao partido do que ao suplente. Porque, de repente, eu vou tentar aqui passar para a população, não, eu sou amigo do suplente, eu tenho certeza, eu não quero enganar ninguém, eu quero ser prefeito de Guarapuava, Borges, porque eu tenho certeza absoluta que eu posso desenvolver um ótimo trabalho como prefeito de Guarapuava. E digo mais, eu tenho um compromisso muito maior do que qualquer outro candidato. No momento que eu cheguei no Congresso Nacional, que é o sonho de muitas pessoas, e é muito difícil chegar no Congresso Nacional, e principalmente chegar da forma como eu cheguei, como eu te disse, sem o apoio de nenhum prefeito, com todas as dificuldades, sem recursos financeiros. Então foi uma campanha muito difícil. No momento que você chega aonde eu cheguei como deputado federal, só vale a pena ser prefeito em Guarapuava se você for um ótimo prefeito. Então eu tenho o compromisso de ser um bom ou, no mínimo, um bom prefeito. Mas eu quero ser um ótimo prefeito de Guarapuava, eu tenho certeza absoluta que eu tenho essas condições, tenho essa experiência necessária, tenho essa abertura que eu conquistei ao longo do tempo, e por isso que eu quero aceitar esse desafio de ser prefeito de Guarapuava. Sei das dificuldades que o futuro prefeito vai enfrentar, sei das dificuldades que os municípios enfrentam, sei de tudo isso, mas eu acho que Guarapuava merece, eu tenho um compromisso com Guarapuava, no meu íntimo. Eu disputei, não foi 4 eleições, Borges, eu disputei 5 eleições e fui vitorioso nas cinco eleições que eu disputei. E eu devo isso à população de Guarapuava. Eu quero retribuir essa população com muito trabalho, fazendo não um bom mandato, um ótimo mandato como prefeito de Guarapuava. E, logicamente, que com isso me realizar pessoalmente. Como eu disse, senti na minha casa o meu pai, que falou claramente, sempre para nós, que o cargo que mais realizou ele como político, ele foi deputado estadual, foi deputado federal e foi prefeito. E foi o cargo de prefeito. E com diversas outras pessoas que eu conversei, e vi esses dias, Borges, para surpresa minha, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, falando que ele tem vontade, se ainda for possível politicamente, de ser prefeito de São Paulo. Porque ele sentiria realmente que ele poderia exercitar na plenitude o seu mandato público como prefeito da sua cidade. Porque, como eu te disse, que é na prefeitura que você faz essa integração, você beneficia a população que você convive no dia a dia. Você transforma seus projetos, seus sonhos, junto com a população que você convive. Eu acho que nada realiza mais um homem público do que ser prefeito da sua própria cidade. E eu gostaria de passar por essa experiência. Muito bem. Você respondeu que a sua experiência, a sua amizade, seu relacionamento com o pessoal iria suprir tranquilamente essa ausência sua lá no Congresso Nacional. César, nosso tempo já está encerrando. Foi um prazer imenso em tê-lo junto conosco aqui nos estúdios da TV Araucária. Esse espaço sempre estará aberto para você, para a nossa comunidade, para o seu partido, né, para a coligação que se avizinha, e deixar aqui aberto sempre esse espaço, o convite para que, quando se fizer necessário, nós ficamos no mesmo prédio aí, né? Você poderá vir até aqui e trazer a sua mensagem. Quero deixar a câmera para a sua mensagem final, né? E encerrar o nosso programa. Bom, primeiramente eu quero mais uma vez te agradecer por essa oportunidade, deixar claro à população de Guarapuava de que esse desafio de ser prefeito de Guarapuava, logicamente que depende de uma convenção partidária que nós teremos daqui a alguns dias, depende da vontade da população de Guarapuava, e o que eu posso assegurar a todos os meus amigos guarapuavanos, se eu for o candidato a prefeito de Guarapuava e se eu vier a me eleger prefeito de Guarapuava, o meu desejo realmente é de fazer um grande trabalho para Guarapuava, usar essa experiência que eu adquiri como vice-prefeito, como prefeito que exerceu durante 30 dias a prefeitura, como deputado estadual, como deputado federal em prol da população que eu represento com muito orgulho lá em Brasília, como eu já representei na capital estadual como deputado estadual. Quero fazer, como eu disse, um grande trabalho. Eu só vale a pena ser prefeito se eu for um ótimo prefeito e poder realmente transformar esses sonhos, a vontade da população em realidade. E eu acho que isso é possível, Borges. É possível. Os municípios passam por dificuldades, mas se nós usarmos esses caminhos que foram abertos ao longo do tempo, nós poderemos realmente fazer um grande trabalho em prol de Guarapuava.
E aproveitar essa oportunidade, já que você é meu vizinho, se falou em coligações, para convidar o teu partido para fazer parte de uma ampla frente que nós queremos formar junto com o PPS para as próximas eleições. Muito bem, vamos levar a sua mensagem. Amigo telespectador, este é o pré-candidato do PPS, uma coligação ainda que vai ter uma denominação para o pleito. Tenho certeza que o César vai encarar essa aí. E nós estaremos aqui, se Deus quiser, num novo programa, uma nova entrevista e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, deputado. Até a próxima. Quero agradecer.